Você já parou para pensar no que realmente significa uma prisão domiciliar humanitária quando ela vem acompanhada de um arsenal de regras tão detalhadas que mais parecem um manual de controle total? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acaba de impor 12 medidas restritivas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e o nível de invasão e monitoramento é de deixar qualquer um chocado. A grande questão é: como chegamos a um ponto onde uma prisão domiciliar se torna um verdadeiro cerco, com vigilância permanente e controle sobre cada passo, cada palavra e até mesmo cada visita? Para entender o contexto completo, é preciso recuar um pouco na linha do tempo. De acordo com o portal Painel Político, Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar uma organização criminosa armada que atuou para mantê-lo no poder após a derrota nas eleições de 2022. A execução da pena teve início em 25 de novembro de 2025, depois de uma transferência para a chamada Papudinha, unidade com fisioterapia e atendimento médico 24 horas. O ex-presidente foi internado em 13 de março de 2026 no Hospital DF Star, em Brasília, após apresentar queda de saturação, sudorese e calafrios. O diagnóstico: broncopneumonia bacteriana bilateral, com passagem pela unidade de terapia intensiva. A decisão de Moraes, tornada pública na terça-feira, 24 de março de 2026, concede a prisão domiciliar humanitária pelo prazo inicial de 90 dias, a contar da data da alta médica. E é exatamente aqui que o humanitário começa a ganhar contornos bem mais complexos do que o nome sugere. A primeira peça desse tabuleiro de controle é a tornozeleira eletrônica. Conforme reportado pelo portal Correio Brasiliense, Bolsonaro deverá usar monitoramento eletrônico permanente, restrito ao endereço da residência, com envio diário de relatórios ao judiciário. Isso não é apenas uma medida de segurança, é uma ferramenta de rastreamento constante que transforma a própria casa em uma espécie de jaula digital, onde cada deslocamento, mesmo que de um cômodo para outro, está sob o olhar do Estado em tempo real. Não há hora de folga, não há brecha, o monitoramento não dorme. A segunda peça revela o grau de controle sobre as relações pessoais mais íntimas. As visitas dos filhos Flávio, Carlos e Jair Renan são rigidamente limitadas a dias e horários fixos, quartas-feiras e sábados. Michele Bolsonaro, a filha Laura e a enteada Letícia, por residirem no local, têm livre acesso. Mas e os demais familiares? E a espontaneidade dos encontros que qualquer família tem direito? Isso não é apenas uma prisão domiciliar humanitária, é um regime de isolamento social programado, com cada interação mapeada e aprovada previamente pelo judiciário. Segundo a Gazeta do Povo, a restrição de visitas vale pelos mesmos 90 dias da medida, e qualquer visita a outro morador da casa também está proibida, salvo autorização judicial específica. O controle ultrapassa o custodiado e alcança todos que vivem sobre o mesmo teto. A terceira peça escancara o padrão de gerenciamento até do suporte jurídico e de saúde, revelando uma estratégia de isolamento que vai muito além do físico. Advogados podem visitar diariamente, inclusive fins de semana e feriados, mas com duração de apenas 30 minutos por visita e mediante agendamento prévio. 5 profissionais de saúde previamente indicados podem acessar o local sem aviso prévio, mas respeitando regras judiciais. Sessões de fisioterapia são autorizadas 3 vezes por semana, em horário noturno, com profissional autorizado. Em caso de urgência médica, o ex-presidente pode ser internado sem autorização judicial prévia, desde que o Supremo Tribunal Federal seja comunicado em até 24 horas. Já as obrigações da defesa incluem enviar a lista de advogados e funcionários em até 24 horas, inhecar a equipe de saúde em até 48 horas e encaminhar relatórios médicos semanais ao tribunal. E não para por aí. As medidas de comunicação são onde o cerco se fecha de forma mais contundente. Está proibido o uso de celular, telefone ou qualquer meio de comunicação, inclusive por terceiros. Os visitantes passam por revista e não podem portar eletrônicos. O acesso ou uso de redes sociais, direto ou indireto, também está vedado.
produzir ou divulgar vídeos e áudios, inclusive por intermédio de terceiros, igualmente proibido. Conforme destaca a Rádio Agência Nacional, a fiscalização é reforçada pelo 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, responsável pela vistoria de veículos, revista de visitantes, vigilância do entorno e pela proibição de quaisquer manifestações ou aglomerações em um raio de 1 quilômetro da residência, com envio de relatórios mensais e imediatos em caso de descumprimento ao Supremo Tribunal Federal. O descumprimento de qualquer dessas regras implica retorno imediato ao regime fechado ou ao hospital penitenciário no complexo penitenciário da Papuda. O que o título prometeu e o que estamos revelando aqui é que o arsenal secreto de Moraes contra Bolsonaro não são armas, mas sim um complexo sistema de 12 regras que configuram uma prisão domiciliar com características de controle quase total. As medidas impostas, detalhadas pelo Correio Brasiliense e confirmadas por diversas outras fontes, vão muito além de uma simples detenção humanitária. É um plano meticuloso para isolar, monitorar e controlar o ex-presidente em todos os níveis: físico, por meio da tornozeleira eletrônica e do patrulhamento da Polícia Militar; social, com as visitas agendadas e restritas a um núcleo mínimo de pessoas; e até mesmo no campo do suporte jurídico, com o tempo de acesso dos próprios advogados controlado ao relógio. Vale lembrar que, segundo o painel político, antes de autorizar a domiciliar, o próprio ministro Moraes havia negado o pedido anterior, argumentando que Bolsonaro mantinha a agenda intensa de visitas políticas na unidade, o que indicava bom estado de saúde, e só a piora clínica grave, com broncopneumonia bilateral comprovada por tomografia de tórax, mudou esse cenário. A decisão de Moraes, tornada pública na terça-feira, 24 de março de 2026, concede a prisão domiciliar humanitária pelo prazo inicial de 90 dias, a contar da data da alta médica. E é exatamente aqui que o humanitário começa a ganhar contornos bem mais complexos do que o nome sugere. A consequência futura para o cenário político é inequívoca. Essa decisão estabelece um precedente importante sobre até onde pode chegar o controle judicial no âmbito de uma prisão domiciliar, mesmo que concedida por razões humanitárias. Ela levanta a questão de se o humanitário aqui se refere apenas à localização, à casa em vez da cela, e não necessariamente à preservação da autonomia ou da privacidade do indivíduo. É um alerta para todos os cidadãos preocupados com o equilíbrio de poderes e as liberdades individuais no Brasil. Essa decisão de Moraes, com essas 12 regras, te choca? Você acredita que isso é uma prisão domiciliar humanitária ou um controle excessivo? Deixe sua opinião nos comentários e vamos debater o que isso significa para o futuro da nossa democracia.